Bom, então vamos comentar rapidinho dos exercícios da semana passada, da semana do contexto que acabou hoje. Não cheguei a preparar slide hoje, acabei não tendo tanto tempo, mas vou comentar eles de uma forma geral. Vou começar pelo E, que foi o que a maioria fez. Eu vou comentar bem por cima, tá? Mas aí se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, vocês me interrompem e aí a gente comenta mais a fundo. Mas basicamente, ele dava aqui uma função. Ele dá o valor R, que vai ser o valor dessa função, e a gente quer descobrir um par xy que satisfaça essa função se existe. E esse par, tanto x quanto y, são inteiros positivos. E caso não exista esse par, a gente imprime null na tela. Aqui tinha praticamente duas soluções possíveis. A primeira, acho que era mais fácil, que era resolver por força bruta. Então, não precisaria nem pensar muito. Basicamente, o que a gente vai fazer é testar, pelo menos a ideia é testar todos os possíveis x que satisfaz essa função, essa equação, na verdade. E o y a gente vai calcular em função desse x. Então, a gente pode isolar o y nessa função, igualado a r, e aí a gente vê como ele calcula em função do x, e a gente procura aí o primeiro par positivo para ambos. Essa era uma alternativa viável nesse caso, seria a O de n para resolver. Ou, como eu vi que alguns fizeram também, se você pegasse essa equação, desenvolvesse ela com mais cuidado, vocês conseguiam chegar numa formulinha lá, em algumas condições que vocês já sabiam quando tinha a solução e se tinha, já sabia como calcular de forma direta. Então isso ajudava. Alguém teve quer fazer algum comentário desse exercício? Cuidado com os limites de inteiro. Eu Cuidado com os demorei limites 12 inteiros. tentativas para perceber que precisava usar long long. Sim, eu vi isso acontecendo com alguns lá, que eu olhava no código e falava, caramba, por que que não tá passando? Aí eu via lá só long ou só int, eu falava assim, ah tá. É as coisas que... Principalmente para quem vem de Python, porque Python toma conta de limite de inteiro. Em, em linguagens mais compiladas, tem que ter em mente isso. Sim, tem que tomar mais cuidado. Assim, uma dica meio que de ouro é você olhar aqui, quando a gente tem até 10 a nona, normalmente o int dá conta. Acima disso, até 10 a 18, aí você precisa do long long. E mais que isso, a gente entra no big inters, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, Python começa a ser interessante para resolver exercícios nesse caso. O próximo, deixa eu ver. Ah, Bom, antes de entrar no backtrack, então, o echo ele era um problema de busca binária. Eu achava até que ele era um pouco mais chatinho, mas não era tanto assim. Ele é muito semelhante ao que a gente já vinha fazendo nas outras aulas, que a gente falou de busca binária, resolveu aqueles problemas, o da maratona de pipocas, o das vacas agressivas. Basicamente, você tem as árvores, ele fala que ele passa a serra numa certa altura e corta todas as árvores acima daquela altura, certo? Daquele nível. E aí ele recolhe essa madeira. E ele quer recolher pelo menos m metros de madeira. Ele quer recolher o mínimo possível. Ele não quer pegar mais madeira do que o necessário. E aí o que a gente vai fazer é uma busca binária, nesse nível que ele vai fazer. Então você pega, sei lá, a altura da maior árvore, a da menor, e aí você faz a busca binária para descobrir qual que é o melhor m para melhor m não, o melhor, sei lá, k, vamos supor, que é o h que a gente vai cortar para pegar exatamente o que ele quer ou o mais próximo possível do que ele quer. Não pode pegar menos, mas se passar, que passe o mínimo. E aí, claro, às vezes na hora de implementar surgem alguns problemas, é normal, mas alguém teve uma dúvida maior nesse problema, não conseguiu ver que era isso. Eu tentei, na verdade, fazer por força bruta, eu não falhei. Assim, dá certo, mas ele dá TLE. Sim, nesse caso ele dá TLE. Na minha solução, vocês vão ver que eu compliquei um pouco, mas assim, é idiotice, no caso, Eu vi que vocês, na hora de testar um certo valor, se aquela altura é boa, simplesmente percorre o vetor e vê o quanto consegue recolher. Eu antes ordenei e aí fiz isso por busca binária também, mas assim, isso nem é mais eficiente, porque tem a ordenação antes. Se o vetor já tivesse ordenado, aí o algoritmo seria mais eficiente. Mas aí depois vocês dão uma olhada lá, não, não é tão importante isso. O importante é a busca binária para descobrir o valor. Tá, agora entrando dentro dos de backtracking.
O passwords, eu acho que ele ainda era o mais fácil, porque era só realmente fazer o que ele estava mandando, né? Ele fala que ele tem um certo padrão, ele coloca aqui o zero para simbolizar que vai entrar um dígito e, né, o hashtag aqui, o jogo da velha, para representar que vai entrar uma palavra do dicionário que a gente recebe na entrada, né? Então aqui, por exemplo, o dicionário é root e 2 super, e aí ele tem essa regra, e aí ele vai substituir, né, o hashtag aqui pela palavra root e depois o zero por cada dígito possível e depois pela segunda palavra, e novamente para cada dígito. Então, é assim, é bem a definição de backtracking de varrer todas as possibilidades. Na verdade, aqui, praticamente força bruta é que o backtracking, eu acho que a gente consegue construir essas soluções mais facilmente do que se a gente tentasse pensar por força bruta, certo? Então, isso aqui, né, só para mostrar o código, para a gente não ter, para ficar claro, né, quem talvez não tenha pegado o esquema de como implementar essas coisas. Então, aqui, claro, assim, varia muito a forma que você vai pensar. Mas o que eu fiz é, na minha função backtrack, eu recebo o índice. Esse índice aqui é relativo ao padrão. Então eu quero ver que posição que eu estou no padrão, ou seja, eu quero ver se eu tenho que substituir por um dígito, se eu tenho que substituir por uma letra. Eu estou percorrendo o meu padrão, né? Que é, no caso aqui, né, por exemplo, esse hashtag, zero hashtag, esse tipo de coisa. Eu recebo a senha que eu estou construindo. Então aqui já é o texto que eu estou construindo para exibir. O padrão em si, certo? O padrão que eu estou recebendo, e o meu dicionário de palavras, que aqui é simplesmente um vetor, certo? E aí o que que eu faço? Quando o meu índice, é igual ao tamanho do padrão, quer dizer que eu acabei de percorrer o meu padrão. Né? Eu percorri ele todo, cheguei no último, né? Passei o último caractere, na verdade. Então o que eu faço aqui é imprimir a senha que eu estava construindo até agora. Imprimir, dou um return, né? O caso que seria o solução aqui do meu backtrack. Caso não seja o caso, então eu ainda estou percorrendo meu padrão, aí eu tenho duas possibilidades, que é eu estar num dígito zero, que é quando eu tenho que substituir por um número, e aí o que eu faço? Eu chamo a função para cada dígito possível. Então eu faço um for no de 0 até 9 e chamo a Essa, função eu não sei backtrack. se é, mas acho que não tô conseguindo enxergar a sua tela. Não tá compartilhando. Não está compartilhando? Ninguém está vendo? Eu tô Eu tô Eu tô vendo. vendo. Então aqui eu vou chamar, né, vou fazer o for de 0 até 9, vou chamar o backtracking para o próximo índice do meu padrão. A senha eu vou acrescentar o caractere referente ao dígito, né? Eu converto aqui o inteiro para string. Já tem essa função toString aqui, acho que o da STL, provavelmente. O padrão é o mesmo e o vetor de palavras também é o mesmo. Por isso aqui que eu estou mandando por referência, certo? Para não ficar fazendo cópia disso aqui. Por isso é uma variável global também, né? A Andrea me xingaria, mas não tem muito problema. E se não for o dígito zero no padrão, então é o caso que é o jogo da velha, então eu vou substituir por uma das palavras, e aí eu faço for para cada uma das palavras que eu tenho. Então, para cada string s dentro do meu vetor de palavras, eu chamo a função backtrack para o próximo índice, acrescentando a palavra s, a minha senha, concatenando ela, o padrão é o mesmo, palavras é o mesmo. E com isso eu construo todos os padrões. Veja, em relação ao backtrack em si, né, comecem a prestar atenção que quase tudo que a gente fala, né, todos os assuntos que a gente fala assim, olha, não tem muita regra, é caso a caso, não tem muito o que fazer. O backtrack eu acho que é o que mais se aproxima de ter um modelo quase geral, certo? Né, tem sempre essas partes de verificar se é solução ou verificar se eu cheguei no final da minha busca, verificar se é válido ou inválido aqui, isso aqui nem era necessário, e o passo da minha construção, né, quando eu estou adicionando um elemento na minha solução. Né, escolhendo uma movimentação, no caso, adicionando um número ou uma palavra. Então, esse modelinho acaba se mantendo. Outro que eu acho que era relativamente tranquilo era o B, né, um problema de backtracking, que aqui ainda tinha como você resolver usando o STL. O STL tem o método Next Permutation. Eu nunca usei, para ser sincero, mas nesse caso ele ajudava muito, né, porque basicamente eu tenho ah, um vetor que eu vou receber, né, dos meus azinhos, são valores quaisquer, e tenho uma sequência de 0 a 9, e eu quero descobrir uma permutação dessa sequência, de forma que quando eu multiplique, eu encontre um valor menor ou igual a k, e o k também é lido, né, é recebido pela entrada, certo? E aí eu acho que se eu tiver mais de uma solução, eu posso imprimir qualquer uma.
Não, eu tenho que imprimir a menor lexicograficamente, ou seja, né, já é mais uma solução, eu tenho que imprimir a que está mais ordenada possível, né? Ele comece com os membros de menor elemento. Se a gente fosse fazer um rol, né, ordenado, seria a primeira solução. Então, quem resolveu com Next Permutation, ótimo, mas né, por backtracking, como que a gente ficaria? A gente simplesmente é a ideia de sempre de testar se é a solução, se é válido, se não está no final ainda, se ainda é uma solução parcial, uma solução candidata, eu adiciono o próximo elemento, vou testando o possível. Como que eu fiz? Novamente, quando a gente entra aqui em backtracking, a forma que você pensa e modela o problema vai influenciar na implementação. Então, pode ter várias formas de implementar a mesma coisa. No meu caso, eu estou com um vetor aqui que é a minha solução, que eu estou construindo. Eu tenho um vetor para eu marcar se eu já utilizei aquele número. Então, esse vetor né, considera que a cada posição é referente a um número, de 0 a 9. Eu quero saber se eu já usei aquele dígito, se eu já usei aquele número. E tem uma variável que eu estou armazenando a soma, na soma que eu tenho até aqui. E tem também os valores globais aqui, né, o vetor A, que é o vetor que eu recebo na entrada, e o valor K, que é o que eu quero. E aí, o que eu faço nessa função? Né? A função ela retorna um booleano, que é para caso que eu tenho ou não tenho solução. Eu não lembro se ele só quer saber se sim ou se não. Não, ele quer saber a solução. Beleza, não tem problema. No caso que a minha soma passou de K, eu retorno falso, porque aqui esse caminho que eu estou seguindo já não é uma solução. Lembra, eu quero que a minha soma lá dos produtos seja menor ou igual a K. Se eu passei do K na soma que eu construí até aqui, já não é a solução, dou um return falso, corto aquele ramo da minha busca. Se o tamanho da solução for igual a 10, então aqui eu tenho uma solução. Por quê? Porque eu já adicionei o último elemento, né? Já fiz a permutação toda, já associei os 10 números aí a uma posição. E se eu não passei, né, se eu passei por esse if sem dar um return false, quer dizer que a soma final é menor ou igual a k. Então achei uma solução. E aí eu vou voltando até voltar no início. Caso contrário, então ainda estou construindo uma solução. Aí eu tento adicionar no próximo item da permutação qualquer um número de 0 a 9, com cuidado para ver se ele já não foi utilizado, certo? Então, se aquele número ainda não foi utilizado, eu marco ele como utilizado, para não poder adicionar ele depois, né? É uma permutação, não posso ter repetição. Adiciono esse número na minha solução e chamo a função backtracking para essa solução, para o meu vetor utilizado do jeito que ele está agora, e já somo mais um termo naquela minha função da minha equação da fórmula que eu estava calculando, certo? Então eu pego a soma mais o último vezes o i que eu acabei de adicionar. Se isso retornar true, é o caso que eu encontrei uma solução, eu vou dando return true. E o que garante que essa solução é a menor lexicograficamente? É porque eu estou tentando adicionar do primeiro número possível, certo? Eu começo do menor. Então eu tento adicionar o menor número possível, né? Então o primeiro caso que eu vou testar é justamente o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. E vou fazendo isso até achar a primeira. Caso não retornou verdadeiro, então não achei solução por esse ramo, eu tiro o último elemento da minha solução e marco aquele número como não utilizado, né? Volto para falso. E aí vou para o próximo número e assim por diante. Se eu sair desse for sem ter encontrado solução, é porque por esse ramo não tem nenhuma solução, então eu retorno falso. Eu não lembro, professor, se no problema ele diz que todos os casos têm solução. Tem, né? Acredito. Acho que tem. Deixa eu ver se ele garante isso em algum momento. Não, 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 Ah, não. não, tem um que não tem. Tem aqui não tem. Tem. Ah, ok. Mas não chega a ser um problema para a gente em termos de implementação, porque é o caso que no final ele vai retornar falso, certo? Então já está aqui, né? Se retornar verdadeiro, aí eu imprimo a solução que eu construí. Se não, então aí eu imprimo menos um. O problema dos dominós, esse aqui eu acho que era até fácil de entender para implementar, que talvez a gente ficasse um tempo. Eu, pelo menos, fiquei um tempo pensando como que eu implementaria da forma mais preguiçosa possível, né? Eu sempre tento pensar no tamanho do código que eu tenho que escrever e quero escrever o menor possível. Mas basicamente a gente tem peças de dominós, né, que ele dá aqui com valores, né, são pares de números, e ele já tem a posição inicial e final que ele quer, né, que começa com uma certa peça, termina com uma certa peça. Quantos espaços para a peça a gente tem no meio entre elas,
e ele te dá um conjunto de peças. E você quer saber se com as peças que você tem, você consegue colocá-las nessa sequência para que seja válido, né? Então, é o caso que duas posições que se encostam têm que ter o mesmo valor, né? Regrinha do dominó. Então, é isso que ele quer saber, se é possível fazer isso, e se é, ele não pede a solução, ele só pede saber se é possível ou se não é. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é resolver o backtrack. Então, você já tem a posição inicial, e aí você tenta colocar todas as peças possíveis para a segunda posição, todas para a terceira, e vai construindo isso até achar uma solução. Então, novamente, vamos dar uma olhada aqui na implementação. Então, como que eu fiz? Eu tenho aqui o meu vetor de pair, que eu vou ter as minhas peças, as peças que eu tenho disponíveis. Assim como eu fiz... Opa, alguém está com o microfone aberto, que susto. Vai ter o meu vetor aqui para saber se aquela peça já foi utilizada, parecido com o que a gente fez no problema B. E eu tenho aqui o int in e o fim, as últimas posições. Na verdade, eu tenho só um int aqui, não tenho um pair, porque eu só estou preocupado, né, com a peça mais da esquerda, qual que é a que vai encaixar uma peça, né? Eu não posso trocar a ordem da primeira e da última peça. Isso não tinha ficado muito claro para mim no enunciado, mas testando eu acho que isso é válido. Então, a peça que está a face da esquerda da peça da esquerda não importa para mim, porque eu não vou adicionar uma peça ali, né? Só estou preocupado com a face da direita, que é onde eu vou encaixar a próxima peça. A mesma coisa para o fim, só estou preocupado com a face que está na verdade eu confundi, né? A direita da esquerda e a esquerda da direita. Só estou preocupado com a que vai encaixar a última peça, então por isso eu tenho aqui o meu int. E aí tem a função backtrack, que retorna um booleano para saber se tem ou não a solução. E aí eu recebo o meu k, que é a posição em que eu estou atualmente, que eu estou adicionando uma peça, e eu tenho um inteiro que armazena o valor da última peça que eu coloquei. Novamente, eu estou olhando só para a face que me importa, né? A face onde eu vou encaixar a peça, e não para os dois lados. Se eu cheguei na última posição, se o k é igual a n, então aí eu já encaixei a última peça, aqui na verdade eu já passei da posição n, então eu só vou olhar se a última peça é igual ao fim. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a última peça que eu escolhi encaixou, é válida com a peça final. Né? Eu tenho o mesmo valor, 4 aqui, por exemplo. Se isso é válido, é porque eu construí uma solução válida até o final, então eu retorno true. Né? Então, dependendo do resultado dessa condição, eu tenho solução ou não tenho. Caso contrário, eu vou testar cada uma das m peças para aquela posição, se ela não foi utilizada. Se ela não foi utilizada, eu tento encaixar ela na posição. Quando que eu posso encaixar? Quando essa peça tem uma face em comum com a anterior. Então, eu vejo se a primeira posição do meu pair, né, olhando para o dominó aí, se o valor dele, o primeiro valor, é igual à última peça que eu encaixei. Se for, maravilha, eu marco a peça como utilizada, chamo a função backtracking para a próxima posição. Se a primeira posição do par foi a que encaixou, então a face que está virada para o outro lado é a segunda, certo? Né? Então, o primeiro encaixou com a última peça e a segunda ficou virada para encaixar a próxima. Se tiver solução, retorno true. Se não, sair daqui, marco utilizado como falso e continuo a minha busca. Caso a peça, o primeiro componente da peça não seja igual à última, eu verifico ainda se o segundo não é. Essas peças que eu ponho no meio, eu posso virar elas, não tem problema. Se for, faça a mesma coisa. Né? A diferença é que na hora de chamar o backtracking, eu mando como sendo a última peça a primeira face, que é a que eu quero encaixar a próxima. E caso eu saia desse for sem encontrar a solução, retorno falso, porque eu não encontrei solução. Difícil, pessoal, né? Não sei se fica claro, né? Vocês viram backtracking pela primeira vez semana passada, então eu sei que é diferente, mas é difícil, é só ainda não falta de costume ou falta de tempo, como vocês comentaram. Acredito que ambos. Eu ia dizer isso mesmo. Natural, né? Acho que é o que a gente espera. Acontece às vezes, tudo bem. O último do Making Jumps eu acho que era o mais chatinho, mas ainda tinha um fator positivo aí que a gente já trabalhou com o problema clássico do passeio do cavalo, né? Um dos motivos que a gente vê
Por que que a gente vê tantos problemas clássicos assim, né? Hoje, por exemplo, quando a gente falar de guloso, de divisão e conquista, a gente vai comentar de alguns também. Primeiro, porque eles ajudam a entender aquele conteúdo, é mais fácil quando a gente vê aplicado a um problema. E isso também ajuda a gente a entender, a ver algumas estratégias que a gente pode aplicar em outros problemas. Então, acho que são os dois principais motivos. Mas também porque eles realmente vão aparecer em exercícios, normalmente alterados, certo? Então, vai pegar aquele problema clássico, vai acrescentar alguma dificuldade, mas no geral a solução ainda é próxima daquela. Você vai ter que alterar alguma coisa, mas não vai fugir muito do que já era a solução, ou pelo menos da estratégia que a gente utilizava no problema clássico. Da mesma forma aqui, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que o tabuleiro não é quadradinho, certo? Né? Ele pode ter posições que ele pula, tem alguns problemas aqui. Esse aqui não sei se vou mostrar a solução tão a fundo, porque aqui é mais questão de implementação, mas veja que eu não vou mudar tanta coisa, né? O que eu vou mudar é que assim, o meu tabuleiro aqui, eu vou ter um vetor de pairs, onde eu armazeno, se não me engano, para cada linha, as linhas eu sei que eu vou ter todas. Para cada linha eu armazeno a posição inicial e final, a primeira coluna, onde está a primeira coluna e onde está a última coluna daquela linha, certo? E o meu map aqui de pair e int, né, a chave é um pair e o valor é um int, é o meu M que eu armazeno a ordem do passeio, se aquela posição foi visitada ou não. No passeio do cavalo tradicional eu usava uma matriz, porque eu tinha lá uma matriz certinha. Aqui, como eu tenho um tabuleiro meio desconjuntado, eu preferia criar um map para fazer isso. Meu vetor de movimentos, normal. Posição válida, aí da mesma forma, né, eu peguei o código que eu peguei basicamente aquele, fui alterando o que foi necessário. O que eu tive que alterar aqui é que lá eu verificava, né, se o meu x estava entre as posições válidas, né, entre 0 e n, e para o y agora o que eu vou ter que mudar, porque eu vou ter que pegar no meu vetor, ah, como que eu estou fazendo aqui? Tá, na posição x, né, as linhas estão tá certo, mas eu vejo se ele está entre o primeiro y, né, que é a primeira coluna daquela linha, e a última coluna. Se ele está nesse intervalo, essa é uma posição válida. E também tem que ver se aquela posição não foi visitada, certo? E para mim, não ser visitado é se aquilo está marcado com zero ou se nem tem valor salvo ainda para aquela posição. Não sei se isso aqui seria exatamente necessário, né? Na aula de STL a gente até vocês discutiram um pouco sobre isso, sobre quando o C joga um valor automático para aquela posição ou não. Eu sou mais precavido, então, por via das dúvidas, eu verifico se tem valor lá ou não. E durante o backtracking, eu vou fazendo de forma muito parecida com o que a gente fez no passeio do cavalo. O código é até pequeno aqui, eu só tomo cuidado com não, nem tomo muito cuidado que é a posição válida que vai cuidar disso para mim. A diferença lá é que eu só queria saber se tinha solução e aqui eu quero saber quantas casas foram atingidas, né? Então eu tenho essa minha variável casas atingidas e como eu estou em uma casa, né, o que eu vou retornar aqui é quantas casas eu atingi a partir dessa posição mais um, contando a casa que eu estou agora. E aí recursivamente eu vou ter essa contagem de casas. Ah, e aqui nem tem uma verificação para saber se é a solução, porque no geral, né, o final vai ser quando eu não conseguir mais me movimentar. Então, quando ele chegar numa posição do tabuleiro onde ele não consiga para nenhuma casa que não foi visitada ainda, ele vai dar o return. Maravilha. Para esse exercício era mais ou menos contar qual o caminho máximo possível sem repetir casas. Porque É, se só fizesse, dá para atingir essa casa ou não, ele eventualmente ia chegar em todas as casas do tabuleiro, né? Só que provavelmente nesse caminho ele repetiu um monte de casas. sim, sim, provavelmente ele pode. Não sei se é garantido, mas eu quero saber, né, É, o caminho que eu visito mais casas, sim. no caso de teste que ele deu lá, pro primeiro tabuleiro ele conseguiu atingir tudo eventualmente, mas em uma rota só ficava 4 sem visitar. Isso. Tanto que é o que eu mostro aqui, né, que assim de comentar, né, quando eu vejo se aquela posição é válida, eu tenho minha variável casas atingidas e eu pego o valor máximo. Então, eu posso ter vários movimentos possíveis. E o caminho que eu quero é aquele que eu consiga visitar mais casas. Então, eu pego sempre o valor máximo aqui entre casas atingidas, o valor que eu já tenho,
dos caminhos anteriores que eu já testei e o passeio atual, certo? Então eu estou verificando o melhor caminho possível. Entendi. Obrigado. Imagina. Tudo bem? Bom, então, né? Como eu já tinha adiantado para vocês, só comentando algumas coisas em relação aos counters, a dificuldade e tudo mais. Até porque dos outros anos, né, o pessoal já se mostra meio assustado às vezes. Não sei se alguém está. De repente vocês estão achando tudo fácil, maravilha, perfeito, melhor ainda. Mas imagino que não, né? E é normal, certo? Mas o que eu tranquilizo vocês é o seguinte: a dificuldade dos counters não deve aumentar. Não digo que você não vai ter counters futuros que vocês vão achar mais difícil. Talvez vá. Mas é mais porque o tema, talvez vocês, né, tenham mais dificuldade com um certo tema do que com o outro. Mas assim, em tese, talvez programação dinâmica seja o que a gente vai ver de um pouco mais difícil ainda. E é relativo ainda assim, depende do problema, depende da situação. A ideia é simples, é só aplicar que nem sempre é. Mas se a gente pegar grafos, por exemplo, árvores, não diria que é mais difícil. São conceitos diferentes, certo? E aí, cada um tem mais facilidade com um com o outro, e aí por isso pode variar a dificuldade dos contos. Mas a ideia é que eles não sejam mais difíceis que isso, e provavelmente a maioria dos contos de agora vão ser em grupo. Eu acho que a gente deve ter pelo menos 2 ou 3 individual ainda. Então, por exemplo, dessa semana vai ser em grupo. O da semana que vem eu acho que ainda vai ser individual de novo, mas depois disso acho que a maioria vai ser em grupo. Né? A ideia era colocar a maioria dos individuais nesse começo, que é um pouco mais tranquilo, e agora que a coisa começa a apertar mais, deixar mais em grupo, ok? Outra coisa, ainda em relação à dificuldade. O que pode aparecer, por exemplo, nesse contest, embora não tinha nenhum problema muito fácil, eu acho, também não tinha nenhum muito difícil, né? Então ele era mais balanceado nesse sentido. Pode ter contexto que vai ter 1 ou 2 exercícios mais difíceis mesmo, que nem é esperado que alguém resolva. Né? Vai ter exercícios que eu não consigo resolver. Ah, mas isso é sacanagem, coloca um exercício que nem você consegue resolver. Não diria que é sacanagem, porque a ideia desse treinamento não é que você chegue no meu nível, no nível do René, do Wilson, de qualquer competidor que tenha passado. A ideia é que vocês vão além. Né? Se vocês ficarem estagnados no que a gente conseguiu fazer, a gente nunca vai progredir. Então, a ideia é tentar forçar vocês a treinarem, a lidarem com problemas mais difíceis e, eventualmente, resolver. Porém, a gente também não espera que vocês dominem todos esses conteúdos. É muita coisa. Vocês têm que lidar com o tempo, né, com outras disciplinas, com outros compromissos. Então, qual que é a ideia geral dessa disciplina? É apresentar esses conteúdos a vocês. E através dos contextos, vocês consigam aprofundar um pouco, aplicar esses conceitos, para que com o tempo, futuramente, vocês continuem se aprofundando, continuem entendendo melhor aquilo e aplicando em problemas mais difíceis. Mas a gente não espera que no final desse semestre vocês tenham dominado backtracking, programação dinâmica, teoria dos grafos, teoria dos números. Não tem como, certo? A ideia é que vocês tenham sido apresentados a todos esses temas e vocês já consigam sim resolver alguns problemas. Todos? Não, mas alguns. Então, né, é importante o empenho de vocês, a participação de vocês, principalmente nos counters, mas também, se vocês estiverem com dúvida, né, assim, nossa, estou meio perdido, ainda não consigo entender isso direito, é normal, é o esperado, né? Acho que é um pouco diferente do que a gente está acostumado em outras disciplinas, então às vezes isso assusta um pouco, mas fiquem tranquilos nesse sentido. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Acho que está muito difícil ainda. Lembre que a disciplina ela é bem dinâmica, né? É muito ela já se alterou muito com base no que as turmas anteriores falaram, no que sentiram, no que relataram. Já teve muitas mudanças e provavelmente vai continuar tendo, baseado na experiência de vocês.